Todos nós nos amamos mais do que amamos as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa própria. Marco Aurélio. Existe uma prisão invisível que a maioria de nós habita sem sequer perceber. Ela não tem grades de ferro, não tem muros altos e não é vigiada por guardas armados. Essa prisão é construída tijolo por tijolo com as opiniões das pessoas que nos machucaram. É o eco de uma rejeição antiga, o peso de uma expectativa que nunca alcançamos. Nós passamos anos, às vezes décadas, tentando moldar nossa existência para esfregar na cara do mundo que ele estava errado sobre nós. Acreditamos que se nos tornarmos fortes o suficiente, ricos o suficiente, intocáveis o suficiente, aquele buraco no peito finalmente vai se fechar. Mas o que acontece quando você atinge o topo absoluto e percebe que o vazio continua lá? Nós vestimos roupas que nos apertam, engolimos palavras que queríamos gritar e sorrimos quando queríamos chorar. Tudo pelo pânico silencioso de sermos excluídos da nossa tribo. O mundo da feitiçaria, por sua própria natureza, é um sistema desenhado para ser opressivo. É uma estrutura social onde o seu valor como ser vivo não é determinado por suas escolhas, seu caráter ou seu esforço. Ele é ditado no exato segundo em que você respira pela primeira vez, medido pela quantidade de energia amaldiçoada que corre nas suas veias. É um mundo de privilégios genéticos, onde o talento é uma herança divina e a ausência dele é um pecado imperdoável. Dentro dessa aristocracia cruel, a família Zenin se ergue como o pináculo da arrogância, e foi exatamente nesse ninho de víboras que nasceu um menino com uma condição impensável. Zero energia amaldiçoada, nenhuma gota, uma anomalia completa. Para a família Zenin, ele não era apenas uma decepção. A punição por existir dessa forma não foi apenas a negligência, foi o apagamento sistemático de sua humanidade. Ele foi atirado em poços com espíritos amaldiçoados. Teve sua mente bombardeada dia após dia com a ideia de que ele era um lixo. Um erro, um primata. Quando você é submetido a esse nível de rejeição brutal na infância, a mente humana faz algo trágico para sobreviver. Ela concorda com o agressor. A dor de lutar contra o mundo inteiro é tão insuportável que a criança simplesmente internaliza o abuso. O veneno deixa de vir de fora e passa a ser produzido por ela mesma. Mas esse menino não se deixou morrer. Ele usou a única coisa que lhe restava. Se o mundo da magia o rejeitava, ele rejeitaria a magia. Através de sua restrição celestial, ele levou seu corpo físico a limites que beiravam o divino. Ele aguçou seus sentidos, tornou-se indetectável, uma sombra mortal capaz de subjugar os feiticeiros mais brilhantes de sua geração. Ele deixou a família. Ele abandonou o nome Zenin. Ele se tornou o assassino de feiticeiros. Na superfície, essa é a clássica história de superação. O renegado que vira o jogo. Mas preste muita atenção na armadilha que se esconde nesse título. Assassino de feiticeiros. Se ele realmente houvesse deixado tudo para trás, se ele realmente não se importasse mais com o clã Zenin, por que a vida dele continuava orbitando em torno deles? Por que ele ganhava a vida caçando exatamente as pessoas que representavam o sistema que o oprimiu? Por que ele nunca fugiu de verdade? Cada contrato que ele aceitava, cada gênio da feitiçaria que ele derrubava com as próprias mãos era um grito desesperado. Ele transformou a própria força na sua nova jaula. Ele acreditou que o poder era o antídoto para a rejeição. Agora você deve estar pensando que ele é um ótimo personagem em construção, um vilão incrivelmente bem escrito. Mas sabe por que essa história te prende tanto? Isso só acontece porque, no fundo, ele tenta copiar você. Pense nas suas antigas amizades. Quantas vezes você riu de piadas que não achava graça ou escondeu os seus verdadeiros gostos só para não ser o esquisito da roda? Quantas vezes, num relacionamento, você podou partes inteiras da sua personalidade, pisando em ovos, para caber na caixinha do parceiro perfeito que o outro esperava? A gente olha para um personagem extremo e julga as atitudes dele, mas a nossa mecânica diária é exatamente a mesma. A gente se transforma no que o ambiente exige para não ter que lidar com a dor terrível de não pertencer. Houve, porém, uma pausa nessa espiral de ressentimento. Uma breve janela onde a tempestade parou. Ele encontrou uma mulher, alguém que não se importava com a energia amaldiçoada, com a família Zenin ou com a política do mundo Jujutsu. Alguém que olhou para ele não como um monstro, não como um erro, mas apenas como um homem. Com ela, ele experimentou algo que a força bruta jamais poderia lhe dar. A paz de ser aceito sem precisar provar nada. Eles tiveram um filho. E para um homem que passou a vida inteira sendo chamado de anomalia e fracasso, a escolha do nome desse menino revela tudo o que se passava no seu coração. Ele o chamou de Megumi, que significa bênção. Ele olhou para a vida que havia criado e pela primeira vez viu algo que não estava manchado pelo seu passado, mas a crueldade do destino é implacável. A morte de sua esposa não apenas levou o amor de sua vida, ela destruiu o único pilar que sustentava a sua humanidade recém-descoberta. Sem ela para ancorá-lo, o abismo chamou seu nome novamente, e todas aquelas vozes da infância que diziam que ele não era digno de nada bom voltaram a gritar na sua cabeça.
Nós frequentemente confundimos o niilismo com a liberdade. Olhamos para pessoas que agem como se não se importassem com nada, que jogam a vida no lixo com vícios, apostas e atitudes inconsequentes, e pensamos que elas são livres das amarras da sociedade. Mas o cinismo profundo nunca é liberdade. É uma armadura. É o mecanismo de defesa de alguém que está tão aterrorizado com a possibilidade de sofrer de novo que decide anestesiar a própria alma. Ele volta ao jogo de apostas. Volta a ser o monstro que o clã Zenin sempre disse que ele era. E então, ele toma a decisão que sela a sua queda ao fundo do poço. Ele decide vender o próprio filho, Megumi, para a família Zenin. À primeira vista, isso parece a atitude de um sociopata mercenário. Um pai que negocia o filho por dinheiro. Mas a psicologia por trás desse ato é muito mais sombria e triste. Megumi havia herdado a cobiçada técnica das 10 sombras. Ele era tudo o que a família Zenin venerava. Ele era, pelos padrões daquele mundo, perfeito. E o que o pai pensava de si mesmo? Ele ainda se via como o lixo. O homem instável e corrompido, na mente completamente distorcida pela falta de autoestima, ele genuinamente acreditava que estava fazendo um favor ao filho. Ele acreditava que o garoto teria um futuro melhor com as pessoas que o torturaram do que ao lado de um homem tão quebrado quanto ele. A baixa autoestima não destrói apenas você, ela convence você de que o seu amor é um veneno para as pessoas. Que é nesse estado de completa desintegração emocional que ele aceita o contrato de sua vida. O alvo oficial era o receptáculo de plasma estelar, mas o alvo real, o troféu que ele secretamente ansiava, era o guarda-costas da garota, Satoru Gojo. Gojo não era apenas um feiticeiro. Ele era a divindade encarnada daquele mundo. Abençoado com os 6 olhos e o poder ilimitado, Gojo era a perfeição viva de tudo o que a sociedade Jujutsu adorava. Ele era a prova ambulante de que o sangue e a genética ditam as regras do universo. Derrubar Satoru Gojo não era uma questão de dinheiro. Era a oportunidade de esmagar o sistema inteiro de uma vez só. Era a chance de olhar para o universo, para o clã Zenin, para cada pessoa que já o chamou de inútil, e provar que o primata era o verdadeiro rei daquele mundo. A estratégia é impecável. Ele esgota Gojo psicologicamente e fisicamente por dias. Quando o confronto acontece, ele executa o intocável. Ele rasga a garganta do mais forte, afunda sua lâmina no peito dele e o deixa de base, em uma poça de sangue. Logo depois, ele subjuga Suguru Geto, outro prodígio de grau especial. Ele venceu. Ele zerou o jogo e as regras. Ninguém na história da família Zenin havia chegado perto de derrotar alguém como Satoru Gojo. A validação finalmente deveria ter chegado. O buraco no peito deveria ter se fechado. Mas repare na frase que ele diz para Geto, logo após humilhá-lo no chão. Seus pais abençoaram vocês. Mesmo com essas bênçãos, foram todos vencidos por um primata feito eu que nem sabe usar feitiço. Mesmo depois de realizar o impossível, ele ainda usa a palavra dos seus abusadores para se definir. Ele ainda se chama de primata. Ele venceu a batalha, mas a mente dele continua presa no porão escuro do clã Zenin. Esse é o custo destrutivo de basear o seu valor na opinião de quem te odeia. É um ciclo sem fim. Você pode destruir os seus inimigos, você pode esfregar o seu sucesso na cara deles, mas enquanto o seu reflexo no espelho for moldado pelas palavras de quem te feriu, você nunca será suficiente para si mesmo. A validação externa é um buraco negro, ela devora as suas conquistas, a sua moralidade, a sua paz, e no fim, ainda deixa você com fome. Então, o impensável acontece. Satoru Gojo retorna, não apenas vivo, mas desperto. Ele transcendeu a própria humanidade e compreendeu a essência da energia amaldiçoada reversa. Nesse momento exato, todos os instintos afiados do assassino de feiticeiros soam o alarme que o manteve vivo por toda a sua carreira. O contrato já havia sido cumprido. Ele já tinha o dinheiro, não havia nenhuma razão tática, lógica ou financeira para permanecer ali e lutar contra um ser que agora parecia um deus. Correr era a única opção inteligente, mas ele não correu. Ele silenciou o aviso. Por quê? Porque fugir significava engolir o próprio orgulho. Fugir significava admitir que, no fim das contas, a energia amaldiçoada era superior. Significava aceitar a inferioridade que lhe foi imposta no nascimento. Seu orgulho ferido gritou mais alto que a sua vontade de viver. Ele não estava lutando por dinheiro, ele estava lutando contra o próprio passado. Ele precisava desesperadamente dessa última dose de afirmação, e essa escolha foi o seu fim. O vazio roxo desintegra metade de seu corpo, colocando um ponto final na sua guerra de um homem só. E enquanto ele tomba, destruído pela consequência de sua própria teimosia cega, ele não sente raiva de Gojo. Ele sente o arrependimento o esmagar com mais força do que o ataque que o matou. Eu queria rejeitar ele, botar ele de joelhos, derrubar o ápice do mundo Jujutsu e o clã Zenin, que me rejeitou. Por uma autoafirmação idiota, eu me desviei da minha essência. Foi nesse momento que eu perdi. Quer dizer alguma coisa antes de morrer? Nadinha. Ele percebe no último milissegundo a imensa
Perda de tempo que foi a sua vida. Ele sacrificou a chance de ser um pai, sacrificou a própria existência, tudo para provar um ponto para pessoas que ele sequer respeitava. E pare para pensar. Quantas vezes trocamos momentos irrecuperáveis com a nossa família por horas extras no trabalho, para impressionar corporações que nos substituiriam em uma semana? Trocamos nossa paz de espírito por discussões agressivas na internet, tentando provar que estamos certos para estranhos cujo rosto nós nunca vamos ver. Passamos os nossos melhores anos correndo atrás de padrões estéticos cruéis ou de um status social vazio para sermos validados por pessoas que, no fundo, também estão fingindo e também se odeiam. Nós gastamos a nossa moeda mais finita, o nosso tempo de vida, financiando guerras de ego invisíveis. Mas no seu suspiro final, a casca do monstro se quebra. O orgulho desaparece. O ressentimento contra o mundo dá lugar à única coisa: o amor imperfeito que sentia pelo filho. Ele olha para Gojo e diz: Daqui a 2 ou 3 anos, o meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin. Faça o que bem entender. Não foi uma provocação. Foi um pedido de resgate. Ele estava entregando a salvação do seu bem mais precioso nas mãos, porque sabia que Gojo, odiando a tradição e os conservadores do mundo Jujutsu, não deixaria a criança sofrer o mesmo destino que ele sofreu. Foi o ato final de um homem falho tentando, à sua maneira torta, ser pai. Anos mais tarde, a ironia do destino recusa-se a deixá-lo descansar em paz. Durante o incidente de Shibuya, seu corpo é trazido de volta através de necromancia. Mas sua força de vontade física é tão esmagadora que ele sobrepõe a alma do receptáculo. Ele renasce não como um homem, mas como a manifestação pura dos seus velhos demônios. Um fantasma de carnificina, desprovido de lógica, guiado apenas pelo instinto de destruir os mais fortes ao seu redor. Ele se torna exatamente a fera irracional que o mundo sempre o acusou de ser. Ele esmaga feiticeiros de grau especial como se fossem insetos. Ele é uma força da natureza sem freios, até o momento em que seus olhos caem sobre um garoto, um jovem feiticeiro, usando a técnica das 10 sombras. Ele o persegue. A velocidade é absurda, a violência é iminente. O confronto acontece em um piscar de olhos, e a força brutal está prestes a despedaçar o garoto. Mas então, perto o suficiente para enxergar o rosto dele, o choque da realidade congela o punho do assassino. O instinto cego recua. A consciência ressurge das profundezas da morte. Ele olha para o garoto. Ele não pergunta se ele é forte. Não pergunta de que lado da guerra ele está. Ele só faz uma pergunta. Qual é o seu sobrenome? Fushiguro. Quer dizer que não é Zenin, então? Que alívio, moleque. A resposta não traz apenas informação. Ela traz a absolvição. Megumi não se chamava Zenin. Ele não havia sido absorvido pela máquina de moer carne daquele clã. Gojo havia cumprido a promessa silenciosa. O garoto estava vivo, forte e, acima de tudo, livre das correntes do sangue. Nesse instante, o homem que nunca sorriu de verdade em toda a sua vida como mercenário deixa escapar um sorriso calmo, um sorriso de orgulho. Ele então vira a própria arma contra si mesmo. Ele atravessa a própria cabeça para garantir que não perderia o controle e machucaria o filho. Ele escolhe a morte voluntária. E, ironicamente, esse ato de autodestruição foi o momento de maior controle e liberdade de toda a sua existência. A vida dele foi um monumento erguido para os seus agressores. Ele lutou por vingança, por validação, por uma resposta que o universo nunca lhe daria. Mas na morte, ele não morreu como um assassino de feiticeiros, nem como a anomalia do clã, nem como o primata que odiava os abençoados. Ele morreu como um pai que quebrou o ciclo para que o filho pudesse viver. Nós podemos olhar para tudo isso e pensar que é apenas uma tragédia de ficção, ambientada em um mundo de maldições e magias que não existem. Mas a verdade nua e crua é que milhares de nós vivemos exatamente a mesma trajetória todos os dias. Trabalhamos até o esgotamento para comprar carros que não podemos pagar, para impressionar pessoas de quem não gostamos. Perseguimos carreiras brilhantes e diplomas de prestígio não porque amamos o ofício, mas porque queremos esfregar o nosso sucesso na cara daquele professor que disse que não seríamos ninguém. Postamos os melhores ângulos das nossas vidas nas redes sociais, esperando secretamente que a pessoa que quebrou o nosso coração esteja assistindo e sentindo o peso do que perdeu. Nós internalizamos a voz de quem nos abusou emocionalmente. Nós pegamos as rejeições, as humilhações, os abandonos e transformamos isso em combustível. Dizemos para nós mesmos: eu vou provar que eles estavam errados. Eu vou ser tão grande que eles não terão escolha, a não ser olhar para cima para me enxergar. E talvez você consiga. Talvez o ódio, o ressentimento e a sede de vingança te empurrem para lugares incrivelmente altos. O ressentimento é um motor potente, ele queima rápido e te faz correr mais longe do que qualquer outra coisa, mas ele é um motor que, eventualmente, consome o próprio carro. O custo de viver uma vida baseada em provar o seu valor para os outros é que você nunca chega a viver a sua vida. Você se torna um passageiro no veículo da sua própria ambição, com os seus traumas de infância no volante. Você permite que as pessoas que te machucaram no passado continuem escrevendo o roteiro do seu futuro. Você se torna forte, inatingível, intocável, mas à noite, no silêncio do seu quarto,
Você ainda é a criança assustada, esperando que alguém bata palmas. O verdadeiro poder, a verdadeira força inabalável que nenhuma circunstância pode destruir, não reside em derrotar os seus inimigos no jogo deles. Reside em perceber que o jogo é uma ilusão e ter a coragem de sair da mesa. O seu valor não precisa de um certificado de aprovação emitido por quem não soube te amar. Você não precisa carregar o peso de ser o melhor, apenas para compensar a sensação de que não é bom o suficiente em nada. O valor genuíno é construído silenciosamente, longe dos holofotes da validação externa. Ele se encontra nas pessoas que você escolhe proteger, nos princípios dos quais você não abre mão, na capacidade de amar sem exigir que isso cure as suas feridas, e na serenidade de olhar para o passado e dizer: vocês me machucaram, mas eu não preciso mais de vocês para me definir. Às vezes, a vitória mais absoluta que um ser humano pode conquistar não é destruir aqueles que o diminuíram. A maior vitória é finalmente parar de tentar provar que você é gigante e se permitir pela primeira vez na vida a paz de ser apenas você.